Oi. Boa noite, família. Obrigado. Que a graça de Cristo Jesus alcance o teu coração mais uma vez. Que privilégio meu saber que Deus tem conduzido a nossa história até aqui. Vocês têm sido obedientes, estão todos chegando vivos. E eu tenho falado, se tiver que morrer amanhã, não morra. E vocês continuam vivos. Parabéns pela obediência, pela graça de Deus. A vida é um dom divino, é um presente de Deus. Como somos gratos e felizes por saber que Deus tem conduzido a nossa história até aqui. Deixa eu fazer um transplante de coração rapidinho do meu microfone e a gente já continua aqui. Perguntei para ele se eles caíram. Agora sim. Falei que o transplante era rápido. Todas as noites que eu saio daqui, eu saio orando por vocês. Eu intercedo por vocês. Durante a semana eu vi muitas histórias, muitos testemunhos. E além das histórias que eu ouço, eu também contemplo os olhares. E daqui da frente eu tenho o privilégio de contemplar o olhar de cada um. De cada um. Daqui eu vejo as expressões. Daqui da frente eu consigo ver os que estão aflitos, os que reagem de acordo com uma palavra. Daqui da frente eu consigo perceber quem está precisando de ajuda. Nem sempre esses conseguem me abordar e falar comigo. Mas saiba que eu estou intercedendo por você. E sabe uma coisa linda que tem acontecido? É a continuidade, a perseverança de muitos de vocês durante todas as noites. Todas as noites. Quem aqui conseguiu vir todas as noites? Deixa eu ver. Olha que grupo maravilhoso. Quem veio pelo menos 3 noites, assim, 3 noites seguidas. Está aí. Que coisa maravilhosa. Parabéns. É um presente de Deus. Você está aqui. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado mesmo. É um presente para a gente, é um presente para os céus, e pode ter certeza que a sua fé será profundamente recompensada. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu estava de olho no carro ali, acelerando o máximo ali para não correndo risco, mas acelerando o máximo para chegar aqui no horário, porque o trânsito já estava intenso, sentido São José dos Campos, sentido aqui Atibaia, Campinas. Mas quando eu olhei quem estava indo para São José dos Campos, aí eu vi que o negócio está feio mesmo, que já está parando em alguns trechos da Dom Pedro. A Dutra já estava travada, então hoje eu não sei que horas que eu cheguei em casa, mas vamos continuar pregando, mesma intensidade, com a mesma paixão. Deixa eu falar algo especial. Eu quero cumprimentar as minhas queridas celebridades que aqui estão. Eu já vou começar com ela, que eu já cumprimentei, dei um beijinho desse cabelo lindo dela ali, a irmã Neide. Neide, como é bom te encontrar todas as noites. Que Deus abençoe a tua vida. Você é uma pessoa extremamente distinta, agradável, bela. Eu quero aqui cumprimentar também e desejar as bênçãos de Deus sobre o grande Aaron. Você é fera. E quão bom saber que Deus tem conduzido a tua vida e também da tua família. É bom, eu gosto de olhar para você e você ficar atento na palavra. É legal ver jovens ligados, conectados com a palavra. A Regina, eu tenho orado por ela. Como é bom saber que Deus tem conduzido a vida da nossa querida irmã Regina. Michele e o Anderson, hoje já vi os dois ali. Que bom saber que Deus tem conduzido a vida de vocês. Muitas bênçãos, prosperidade também para a família, para os sonhos, projetos pessoais. Como é bom ter vocês aqui. Quero aqui cumprimentar também o Kenai, que ontem nós conversamos um pouquinho. Ele falou assim: pastor, eu quero ser batizado. Eu falei: tá bom, vamos conversar com a sua família. E com certeza, Kenai, em breve você também será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero cumprimentar também aqui o Manuel. Ontem ele esteve aqui, hoje está ali também. Manuel, bom demais te encontrar. Que Deus derrama as bênçãos dele sobre a tua vida. É um presente ver você aqui, meu irmão. Como é bom ter você aqui com a gente. A Tânia Sanches, cadê a Tânia? Está aqui, Tânia Sanches. Tânia, tá ali, só bonita. Que Deus te abençoe, minha irmã.
muita paz no seu coração, bênção sobre a sua vida. E a Lilian, cadê a Lilian? Tá aí? Lilian, bom demais te conhecer. Que Deus abençoe a sua vida, menina. E que muitas bênçãos recaiam sobre a tua vida. Haja prosperidade e muita paz também sobre o seu coraçãozinho e salvação. E salvação. Estou feliz em te ver aqui também, sua magrela. Ó, como é bom te ver aqui mais uma vez. Eu esqueci teu nome. Rise. Calma, eu não vou entender daqui, que eu às vezes eu fico surdinho. Iraci. Eu ia falar Iraci, mas eu fiquei com medo do si. Será que não é Iraci? Que Deus te abençoe, filha. Muito. E cadê a Tainara? Não veio hoje? Manda um abraço para ela. Fala para ela que nós sentimos a falta. Viu? Sentimos a falta. Uhum. Vou pedir oração. José Nildo, seu esposo, que também se afastou. Vamos orar por ele. Hoje nós vamos interceder por ele. Viu? Vocês ficam pensando, eu guardo todos os nomes quase, viu? Eu fico olhando, eu lembro da Regina, ela não chegou ainda, mas logo vai chegar. Michele está ali, a outra Michele não veio, a Carol não conseguiu vir hoje, mas leva o nosso abraço. E você que convidou, saiba que estaremos orando, intercedendo por todos eles. Viu? Tem alguém que você convidou, eu não mencionei o nome, que por educação você, por favor, apresente esse teu amigo, a tua amiga que você convidou. Por gentileza, quero cumprimentá-lo em nome de Jesus. Tem alguém? Tem alguém? Tá tudo certinho? Tem alguém aí? Tranquilo, então. Tá ótimo. Fique à vontade, você é livre. Vamos fazer o seguinte? Abra a Bíblia de vocês. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Estamos hoje na penúltima noite. Que legal. Penúltima noite. É uma pena mesmo, porque eu tenho amado estar aqui com vocês. Tenho amado de verdade cumprimentar vocês. Agradeço os mimos, os presentinhos que me deram. Me deram hoje ali bolachinhas de cereais, nozes, só quitutes. Ontem a irmã mandou uma feira para mim. Coisa mais linda, viu? Olha, mandou pera, manga, banana. Para quê? Nem vou fazer mais compra essa semana. Já está lá. Mandou uns mimos para a Lavínia, um cachecol, gente. Olha só, o inverno chegando e o povo me aquecendo. Muito obrigado pelo carinho. Mas o maior presente que você pode me dar é praticar a palavra e permitir que Deus transforme o seu coração. Esse é o maior presente que um pastor pode receber. Saiba que quando eu aceitei o chamado de ser pastor, eu hoje já faço tudo o que eu já fazia antes de ser pastor. Se você olhar e falar, pastor, você faz isso hoje por causa do seu salário? Não. Eu já fiz muitas semanas de evangelismo. Desde os meus 15 anos eu prego. Desde os meus 15 anos. Eu acho que eu já preguei em quase todas as igrejas que havia em Guarulhos até 2006. E fora São Paulo, que eu sempre recebia convite, eu fui líder da igreja muitas vezes, trabalhei em vários departamentos. Mas o chamado de Deus para a minha vida, ele veio de uma forma muito forte desde a minha infância. Muitas pessoas Deus enviou para falar comigo. Mas eu acreditava que chegou um momento, da minha vida, principalmente no ensino médio, onde foi muito forte isso, onde eu chorava, onde tinha que tomar as decisões, que curso faria. Eu falei assim no meu coração, não, eu não sou digno de ser pastor. Não, ser pastor é muito nobre, eu sou muito falho, eu sou muito pecador. E aquilo mexeu muito com a minha cabeça, e muitas vezes eu chorava, eu tinha crise no meu quarto ali, quarto não, porque eu nunca tive quartos, na minha casa, né, eu tinha crise de choro, e aquilo tudo foi muito complexo, porque eu falava, Deus, o que o Senhor quer de mim? E Deus mandava pessoas para falar, Deus está te chamando para você fazer teologia, ser pastor. E eu coloquei no meu coração que eu ia fazer dinheiro. Não, vou fazer dinheiro. Não, vou ficar rico. Vou trabalhar, vou estudar e vou ficar rico. E eu trabalhei, como vocês já sabem, que estavam aqui, eu trabalho desde os meus 6 anos de idade como camelô.
E eu já vendi de tudo, já vendi pamonha, já vendi cocada, pipoca, já vendi picolé, maçã, aquela maçã doce, né? Maçã do amor. Eu já vendi cueca, calcinha, meia fina. Lembro até as marcas das meias finas até hoje. Eu lembro que tinha uma marca chamada Trifil. Existe ainda essa marca? Trifil. Tinha uma outra que chamava Lollipop. Tinha Lollipop. E eu estou falando que eu vendia isso quando eu tinha 10 anos. E tinha uma que era Lupo, que era a marca da Loba. Lupo, a marca da Loba. E aquilo tudo, eu fui criado no comércio. Meus pais me criaram, meus pais são no comércio. Eu tenho irmãos que ainda estão dentro do comércio. E as coisas começaram a dar certo para mim. Eu fui estudando, fiz tecnologia de telecomunicações, depois fiz administração de empresa, fui fazendo pós-graduação, fui crescendo no mercado financeiro. E todos os status que a vida foi me dando, e eu construindo o meu castelinho. Até que Deus, aos 28 anos, ele checkmate. E quando ele chega e fala que eu tinha que fazer teologia, eu tive uma grande briga com Deus. Eu contei um pouco da minha história, uma grande briga com Deus. E quando eu olho a última pessoa que Deus tinha usado para falar comigo, ela falou o seguinte: por que você está fugindo há tanto tempo do chamado de Deus? Uma mulher que não me conhecia, uma mulher que é uma tremenda de uma missionária, irmã Dolores, obreira bíblica. Alguém conhece a irmã Dolores? Essa mulher, num culto, que o pastor Mota estava fazendo evangelismo e eu cuidando da área da música, eu era diretor da música, ali no colégio de Gopoúva. Eu estava entrando na igreja, e você que é da Vila Galvão, né? Eu lembrei da sua história aqui. E eu lembro que quando eu estava entrando na igreja, assim, estava atrasado ali, ia fazer o louvor, estava entrando com a minha sobrinha, essa mulher segurando no meu braço, e ela simplesmente fala assim: só um minutinho, eu preciso falar com você, e pediu licença para minha sobrinha. E quando ela chega, ela fala assim: ó, por que você está tanto tempo fugindo do chamado do Senhor? Hã? Deus está te chamando para você largar tudo e fazer teologia, ir para o NASP, fazer teologia, e Deus está te chamando para você ser um pastor. Eu olhei para ela e falei assim: irmã, a senhora não sabe o que a senhora está falando. Ela olha para mim e fala assim: não estou falando na carne, estou falando no espírito. Eu estava nesta madrugada em oração, e ela era a segunda pessoa que tinha falado as mesmas coisas para mim. E Deus me disse que era para falar para você e largar tudo e fazer teologia. Eu estava no último estágio de um processo seletivo de mais de um mês para ir trabalhar na área de investimento do HSBC, para ganhar quase que o dobro que eu já ganhava no Citibank. E aquilo era tão complexo, porque eu já estava na última fase, e eu falei assim: a senhora não sabe o que está falando, eu não estou pensando em teologia, eu estou pensando em crescimento profissional. Ela olhou e falou assim: se você não for, você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ter paz. Deus separa alguns para ser pastor, e você é um desses que ele separou. Deus falou para eu falar com o pastor Luiz Gonçalves, eu falei, ele foi. Mandou falar com o pastor Cirilo, eu falei. E começou a mencionar vários pastores. E essa mulher, ela olha nos meus olhos e fala assim: você vai pregar em países que você nunca imaginou. Você vai falar para gente que você nunca imaginou. E ela começou a falar uma coisa. Quando ela começou a falar, eu já comecei a chorar. E ela pega, chama alguns anciãos daquela igreja, já dá um abraço, fala assim: abraça e vamos orar por futuro pastor dessa igreja. Sabe, eu não fui por teológico assim, porque eu tinha assim o desejo no meu coração de ser pastor, embora isso sempre mexeu muito comigo. Eu lembro do que o superintendente do banco disse para mim, que nunca eu seria... Ninguém acreditaria em mim. Quem vai acreditar em líder religioso? Filho, filha, hoje eu sou um pastor. Eu já preguei em mais de 20 países. Eu já estive no Japão fazendo missão, lá na sua terra. E eu estava gastando um pouco do meu japonês com ela aqui. Eu vou cumprimentar vocês em japonês. Konbawa genki desu. Tá vendo? Konbawa genki desu. Eu sou um japoneguinho, né? Vocês dão para entender.
Estive em África, Europa, Estados Unidos algumas vezes, América Central, tantos lugares. Eu encontrei o propósito de Deus na minha vida. Nem todos serão chamados para ser pastor, mas todos serão chamados para apacentar. Nem todos serão chamados para ser pastor, mas todos nós somos chamados para sermos missionários. Quando eu estou aqui pregando, o meu coração, ele tem um sentimento. Às vezes você pode falar, por que esse pastor prega até tarde? Eu também não sei. Ou eu sei. Toda vez que eu venho aqui, eu venho planejado para terminar cedo. Hoje o trânsito está... Eu sei que eu vou chegar em casa provavelmente pelas 2 da manhã. Todo dia eu tenho chegado por volta da meia-noite. Hoje eu vou chegar muito mais. Eu poderia simplesmente fazer um sermonete. E o Espírito falaria ao mesmo tempo. Mas o Espírito de Deus não me deixa em paz. E ele vai falando, e eu vou falando. E parece... Não parece, é que eu prego sempre como se fosse o meu último sermão. Como se fosse o meu último dia de vida. Eu prego com urgência, olhando para você aqui, como se fosse o seu último dia de vida. Mas também como se fosse o meu último sermão. Eu não posso ser covarde de simplesmente usar o tempo que eu tenho aqui para simplesmente ficar contando histórias só para alisar o teu coração, fazer um carinho na tua cabeça, para que você sinta ou tenha a sensação que está tudo bem quando você sabe que não está nada bem. Eu não posso usar aqui apenas mensagens para colocar no seu coração para você ouvir, só para você sair daqui, nossa, que palavra agradável, gostei dele. Não estou nem aí se você vai gostar de mim ou não. E eu disse isso daqui no começo. O que importa é que no final de todas as coisas, quando você estiver diante do Todo-Poderoso, e se você escolher a perdição, presta atenção no que eu estou te dizendo, se você escolher a perdição, você nunca poderá dizer para Jesus, eu não sabia. E eu não quero ser covarde, nem tampouco quero que o teu sangue caia sobre as minhas costas, de ter negligenciado de falar para você algumas verdades. A igreja adventista não tem uma mensagem popular. A igreja adventista não tem uma mensagem atrativa. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Se a igreja adventista tivesse uma mensagem atrativa, nessa noite você não encontraria lugar para se sentar. Se a igreja adventista tivesse aqui apenas algumas mensagens, prosperidade, cura, riqueza, que é hoje que o mundo está falando, uma sensação de bem-estar, vamos encher do Espírito, vamos girar no manto, vamos fazer isso, vamos falar em línguas e pronto, acabou. Presta atenção, a igreja não pode viver apenas de êxtase, de emoção, a gente tem que ser edificado pela palavra, porque no final de todas as coisas é a palavra que edifica. No final de tudo, o que vai fazer a diferença na tua vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É ela que nos dá um norte. É ela que nos edifica. É ela que vai dar sentido para você quando você estiver no mais profundo, no mais pesar, no mais sujo pecado. É a palavra que vai te dar esperança e vai dar transformação. Nessa noite você vai ouvir uma mensagem de Deus para você. Uma mensagem poderosa, uma mensagem necessária, uma mensagem que para mim ela faz todo sentido. E eu quero que você entenda de hoje para sábado. Nós vamos trabalhar exatamente no conceito da fase final da vida de Jesus. Eu estava falando com o Ricardo aqui agora, Ricardo Reis, nosso querido irmão, que eu falo assim, como é difícil pregar numa semana, porque dá vontade de pregar tudo. Dá vontade de pregar tudo, dá vontade de falar tudo que Deus coloca no nosso coração. Mas a gente tem que escolher alguns pontos, e eu tenho orado para que Deus me ajude a escolher as mensagens certas para esse tempo, para esse momento. Eu quero
Que você abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, verso 31. Mateus 26, verso 31. Mateus 26, verso 31. Mateus 26, verso 31. Encontraram? Estamos juntos? Podemos orar? Vamos orar. Senhor Deus, é tão bom estar aqui. Existem muitas pessoas que ainda não conseguiram chegar aqui por causa do trânsito. Que o Senhor os abençoe, que teu Espírito comunique a eles enquanto ele estiver dirigindo as verdades de salvação. Mas o Senhor trouxe muitas pessoas queridas aqui nessa noite. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu clamo para que o Senhor fale aos corações. Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação. Principalmente conversões. Sou um ser humano, Pai, como qualquer um aqui. Mas é na qualidade de teu filho e de teu ministro que eu clamo para que o Senhor derrame sobre mim e sobre todos que estão aqui o teu Espírito, para que a mensagem seja clara como o dia, para que todos venham compreender a tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, traga respostas aos corações, mas também dê a cada um aqui poder para mudanças. Em nome de Jesus, fica à vontade para falar. Nos use, me use. Por Jesus, amém. Hoje, fisicamente, eu estou um pouco mais cansado. Mas fica tranquilo, que por dentro nós estamos renovados dia após dia. Estamos prontos? Vamos à leitura? Mateus capítulo 26, verso 31. Aqui Jesus estava se preparando para a morte. Ele estava vivendo os últimos momentos dele nesse planeta chamado Terra. Ele estava perto para cumprir os propósitos no qual ele foi enviado dos céus à terra. Cristo veio unicamente para morrer. Só que agora Jesus então pede para que os seus discípulos preparem a ceia. A ceia. Essa ceia que Jesus pede para eles preparar não é uma ceia apenas do pão e do vinho. Aqui Jesus participa de 3 momentos especiais. Jesus participa de um jantar, era comida mesmo, era um jantar. Mas Jesus também participa da ceia judaica. E depois aqui ele implanta um novo sistema. Porque na ceia judaica você sabe que deveria comer ervas amargas, pães. Você sabe. Só que agora Jesus ele apresenta um novo conceito da ceia. O pão sem fermento, e agora, em vez de ervas amargas, ele apresenta o suco doce puro da uva. Ele está querendo ensinar algo especial. A partir de agora, as pessoas, quando aceitassem a Cristo como seu Salvador, não precisaria mais comer as ervas amargas, porque o amargo ele já estaria cumprindo aonde? Na cruz. Hoje nós desfrutaríamos o doce suco da uva, símbolo da doce graça. Ah, maravilhosa graça. Ah, maravilhosa graça. Símbolo do sangue que ele derramaria na onde? Na cruz. Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi uma ceia complexa. Um olhando para o outro olhando para um, todo mundo esperando o servo vir lavar os pés, porque ali havia uma bacia com água. Mas não tinha servos para lavar os pés. Era comum em cada casa onde receberia os seus convidados ter um servo para lavar os pés dos que iriam participar da ceia. Só que naquela ceia havia água, havia bacia, mas quem era o servo? Só que ninguém quis ser servo. Ninguém aceitou ser servo. Sabe uma das coisas interessantes que isso me ensina? É que muitos de nós viemos à igreja e temos um pensamento de cliente, uma mentalidade de cliente. Como clientes, chegamos num restaurante, olhamos para os garçons,
Pedimos uma mesa para 2. Aí o garçom vai, puxa ali, você se assenta. Daqui a pouco você levanta a mão e fala assim, por favor, traga o cardápio. Às vezes você nem pergunta o nome do garçom, você faz, ei, ô moço, ei, pss, pss. E aí você vem, o garçom vem, apresenta o cardápio, você escolhe, por favor, uma porção de fritas, um suco de acerola com laranja aqui e tal. E aí você depois vai lá, pede a conta, paga. E muitos de nós vemos a igreja com essa mentalidade de cliente. E a gente acha que na igreja você chega e... Ei! Um dia eu estava numa igreja, um irmão chegou e falou assim, ninguém limpa isso daqui não? Eu olhei para ele assim, por que você está perguntando? Porque eu pago o meu dízimo. Eu falei assim, e é? O senhor paga o seu dízimo ou o senhor devolve o dízimo? Se o senhor está pagando, o senhor está fazendo errado. Esse camarada tinha muita grana. Ele ficou incomodado comigo. O que ele estava querendo dizer? Que ele era cliente. E só porque ele devolvia um dízimo significativo, ele tinha o direito de exigir alguma coisa. Presta atenção. Aqui na igreja, ninguém aqui é cliente. Aqui você não é o cliente. Aqui todos nós somos o garçom. Aqui nós entramos na mentalidade de Cristo, porque Ele, sendo o mestre dos mestres, Rei dos reis, Senhor do Senhor, desceu da glória, enquanto nenhum discípulo quis servir, Ele mesmo se curvou, pediu para cada um colocar os pés naquela bacia, e Ele foi lavando os pés um a um, e enxugando com a toalha, até chegar para Pedro, e Pedro falou assim, aqui não, aqui não. Aqui não. O constrangimento tomou conta deles. Daqui a pouco houve uma discussão e cada um estava discutindo quem seria o maior. Um queria sentar do lado direito, o outro do lado esquerdo na ceia. E Jesus falou o seguinte, quem quer ser o maior aqui vai ter que ser o menor. O maior aqui no meu reino, o maior é aquele que serve. Eu vim para servir vocês. Não para ser servido. Quer ser grande no reino de Deus? Então aprende a servir. Foi uma ceia de grandes discussões profundas, quebra de paradigmas. Jesus estava dizendo algo muito profundo. Ele disse nessa ceia que alguém iria traí-lo, e nessa hora todos os discípulos começaram a pensar, será que ele está falando de mim? Será que ele está falando de mim? Jesus estava dizendo também para aqueles camaradas que haveria um outro momento de outra ceia que não seria mais nessa terra com ele. Os discípulos estavam preocupados, angustiados. Judas parte e vai cumprir o propósito. Só que antes de Judas sair para trair Jesus, Judas recebe do próprio Cristo a oportunidade de Jesus lavar os seus pés. Você imagina essa ceia, essa cena? Jesus sabendo já quem era o traidor. Jesus sabendo que Judas tinha colocado no seu coração um plano de vender Jesus por 30 moedas de prata. Trair o mestre. Jesus sabendo quem ele era. Jesus se curva e lava os pés de Judas. Sabe como chama isso? Oportunidade. Jesus estava dando a Judas a última chance, a última oportunidade dele mudar a sua mentalidade. É por isso que na Santa Ceia ninguém tem o direito de olhar o pecado de ninguém. Um dia eu estava participando de uma ceia, liderando uma ceia, quando uma irmã me aborda e fala o seguinte, pastor, você está vendo aquela irmã sentada no banco tal, do lado direito, aquela roupa, assim, pastor, aquela irmã não pode tomar ceia. Eu olhei para ela e falei assim, e é? Por qual motivo? Aí ela começou a falar, eu falei assim, então não precisa me falar. A senhora tem os seus motivos para acreditar? Sim, pastor.
É por isso que a Bíblia apresenta algo especial. Quando você estiver numa santa ceia, você não tem... Só tem uma pessoa que você pode avaliar. A si mesmo. Cada um avalia a si mesmo. Esse é o momento para você avaliar a tua conduta, avaliar a tua vida, avaliar como anda a tua vida espiritual, como anda a tua vida em pecados, como anda a tua vida com Deus. É o momento que você tem que avaliar a si mesmo. Jesus sabia que Judas havia de traí-lo, mas Jesus não tirou Judas da ceia. Por que você está se achando melhor do que Jesus? É você que escolhe quem merece a graça? É você que escolhe quem merece salvação a partir de agora? Você não tem esse direito, eu não tenho esse direito. A graça de Deus é para todos, mas o seu efeito é unicamente para aqueles que creem. Jesus aceita a todos, mas não aceita tudo. Vou repetir. Jesus aceita todos, mas não aceita tudo. Jesus lava os pés de Judas. Naquele momento, Judas começou a entrar na sua mente o pensamento de mudar. Só que ele endurece o coração, ele se levanta. E naquele momento que ele se levanta e não muda a sua mentalidade, o diabo toma posse de Judas. E Judas sai para arquitetar o seu plano. E ali a vida de Judas fora decidida. A sorte de Judas fora decidida. No final da ceia, Jesus canta um hino com os discípulos. E aí ele tem uma conversa muito dura com os discípulos. E essa conversa que nós vamos trocar um pouco de ideia hoje. Essa conversa, que você vai perceber claramente que um personagem se destaca nessa conversa. E eu já vou falar quem é. Um tal de Pietro. Estou falando de quem? Pedro. Pedro se destaca. Este é um dos temas mais duros que você vai ouvir nessa semana. Mas é um tema extremamente necessário. Bora? No verso 31. Então Jesus olha para os discípulos e disse: esta noite. Quando? Essa semana, esse mês ou esse ano? Quando? De novo, quando? Esta noite. Todos vocês me abandonarão. Nesta noite. Esta noite. A NVI traz um detalhezinho. Estou usando a NVI, por favor. A NVI, eu gosto dessa versão porque ela traz algo um pouquinho mais prático para a nossa realidade, que diz: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor. Quem é o pastor? Jesus. Jesus agora menciona a própria escritura do Antigo Testamento e ele usa da profecia para falar dele mesmo. Ele diz: pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês para Galileia. Jesus está deixando claro como dia o que está para acontecer. Não foi a primeira vez que Jesus fala sobre o plano do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição. Quando nós estudamos
ontem sobre o conceito que ele fala sobre Pedro, a gente vê claramente que Pedro olha para Jesus quando ele fala que haveria de sofrer, depois ele morreria e no terceiro dia ressuscitaria. Pedro olha para Jesus e diz: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Os discípulos estavam cegos. As expectativas mundanas, terrenas, cegavam os discípulos de enxergar as questões espirituais. E esse é o grande problema da nossa jornada espiritual. Nós criamos expectativas unicamente humanas, terrenas. E queremos basear essas expectativas e transformá-las nas expectativas de Deus. Muitos de nós não compreendemos as coisas celestiais porque estamos apaixonados demais por essa terra. Muitos de nós não compreendemos as coisas espirituais porque estamos alimentando muito com a nossa natureza carnal. Muitos de nós não compreendemos a Bíblia quando um culto está sendo falado porque temos muito TikTok na cabeça, temos muito Reels na cabeça, temos muitas redes sociais na cabeça, estamos muito falando de política, falando sobre economia, falando sobre sexo, falando sobre um monte de porcaria, falando sobre músicas e vários estilos seculares, e aí a gente está com um monte de coisas na cabeça. Falamos sobre economia, sobre dinheiro, sobre tanta coisa. Gastamos muito tempo nas novelas, nos seriados, nas maratonando, nas Netflix da vida. E depois você quer entender as coisas espirituais. Filho, as coisas espirituais só se discernem no mundo espiritual. Se você alimentar mais a sua carne, você não vai compreender os planos de Deus para a sua vida. Mesmo que desça um anjo de luz aqui e diga para você o que você deve fazer, sabe o que vai acontecer? Você não vai compreender o que o anjo está te dizendo. Por isso que Ellen White, ela chega a um ponto de mencionar o seguinte, essa escritora que nós acreditamos como profetisa, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela diz que você acredita que haverá um grande reavivamento espiritual na igreja? Quantos creem nisso? Diga amém, bem alto. Você acredita que haverá um momento de grande reavivamento espiritual? Onde toda a igreja vai ser reavivada? Quem crê, dê glória a Deus. Tá bom, amém. Lindo ver vocês falando. É lindo ver você falando isso. Glória a Deus. Essa é a nossa expectativa. Esse é o nosso sonho. Esse é o nosso propósito. Só que quando a gente vai para a realidade é essa daqui, ó. Nem todos receberão a chuva serôdia. Foi me mostrado que se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas apenas ficar esperando apenas que sobre eles venha o refrigério, para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem para serem purificados da imundícia da carne e do espírito e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, estes serão achados em falta. Serão achados em falta. Sabe, olha essa pergunta que ela faz. Ellen White, Eventos Finais, página 195. Temos a esperança de ver toda a igreja reavivada. Temos a esperança de ver toda a igreja reavivada. Vocês responderam que sim. Deram glória a Deus, um amém. Resposta de uma mulher cheia do Espírito. Ela fala: tal tempo nunca há de vir. Tal tempo nunca acontecerá. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa e prevalecente oração. Precisamos entrar nessa obra de forma individual. Precisamos orar mais e falar menos.
Ela diz que muitos vão ver pessoas cheias da presença do Espírito. E o Espírito Santo derramado de forma transbordante, a chuva serôdia caindo sobre alguns. Enquanto outros não conversos nem vão perceber. E outros vão achar que apenas loucura o embriaguez. Ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Como isso foi ofensivo para os discípulos. Como essa mensagem de Jesus foi tão ofensiva para os discípulos logo após de comerem a ceia com ele. Logo após de comer do pão e beber do suco com ele. Logo após aquele jantar, daquelas palavras, Jesus olha para os seus discípulos e diz: ainda esta noite, todos me abandonarão. Só que aí no verso 33, Pedro entra de novo. Agora Pedro toma a palavra. Ele sempre é o impulsivo, sempre é ele que assuma um cargo de liderança. Pedro era diferente dos demais discípulos. Pedro, ele tinha um perfil de liderança, ele tinha autoridade entre os discípulos, ele representava os discípulos em muitos momentos. Se você olhar bem, Pedro está em tudo que Jesus está. Pedro viveu coisas que nenhum outro discípulo viveu. Sabe por quê? Pedro era mais ousado. Pedro tinha prazer de estar na presença de Deus. Pedro tinha prazer de acompanhar. Pedro foi o único que andou sobre as águas. Quando você vai no Monte da Transfiguração, lá está Pedro. Quando você olha no conceito dessa história aqui, Pedro está presente. Até na música das crianças, Pedro está. Pedro, André. E o Pedro vem primeiro. Você vai perceber nessa história algo incrível. Pedro, mais uma vez, ele não aprendeu com aquela conversa que ele teve com Jesus, no capítulo 16 de Mateus. E agora Pedro, ele assume de novo o protagonismo. E quando Pedro ouve essa história, que naquela noite todos abandonarão, Pedro no verso 33, ele responde para Jesus. E olha a resposta que ele dá. Ainda que todos te abandonem, Jesus, eu nunca te abandonarei. Ainda que todos te abandonem, eu nunca. Vamos falar junto essa frase? Bem alto, 1, 2, 3. Eu nunca. De novo. Eu nunca. Pedro olha para os outros. E ele olha para os outros e primeiro diz: ainda que esses vacilões falhem, ainda que os outros te abandonem. Você está falando com Pedro, Jesus. Pedro é diferente. Aqui é papo reto. Eu nunca vou te abandonar. Fique sabendo. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: e é? Então tá bom. Já que você assumiu o protagonismo, já que você tomou a palavra, você é o nunca, né? Então, ok. Então agora eu vou ter um papo só com você. Daí Jesus mira em Pedro. E olha só o que Jesus disse para Pedro, no verso 34. Respondeu Jesus: ô Pedro, eu te asseguro, eu te dou a minha garantia, eu te dou a minha palavra, Pedro. Eu te asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, você... Agora ficou diferente a história. Agora é direto. Não tem todos, não tem vocês. Agora é uma história individual. Ainda esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro quase infarta.
O coração desse camarada dispara de um jeito totalmente como nunca aconteceu. Pedro fica perturbado. Pedro fica indignado. Pedro, então, ele olha para Jesus e declara de forma muito forte, muito convicta, muito assertiva na sua mentalidade. Pedro, então, declara no verso 35 e fala para Jesus algo muito forte. Ele diz para Jesus: se ainda o Senhor não entendeu o que eu disse, se ainda você não está sabendo quem eu sou, aqui é Pedro, eu sou Pedro, é o teu amigo que está falando. E ele declara: mesmo que seja preciso que eu morra contigo. Jesus, eu nunca, vou repetir para você, eu nunca, de novo nunca, eu nunca te negarei. Jesus primeiro havia falado sobre abandono, ele disse que nunca. Jesus agora fala sobre a negação, ele diz: eu nunca. Quando Pedro fala, os outros discípulos ganham força. E olha que Mateus escreve: e todos os outros fizeram o quê? Disseram mesmo. Só que agora chega o momento do Getsêmani. Chega o momento onde Jesus ele iria para essa montanha, esse monte especial. Getsêmani é montanha, caveira, que significa caveira. Jesus então agora vai para esse lugar, ele se isola para orar. E no verso 36 diz que Jesus então foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: olha que Jesus disse para os seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Quantos discípulos acompanharam Jesus para o Getsêmani? Vamos lá, quantos? 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 Hã? Quantos? Não, foram 11 para o Getsêmani. Pedro também estava junto. Por que 11? Porque Judas já havia traído a Cristo. Jesus então vai com 11. Então vamos ler a Bíblia. Jesus então foi para o Getsêmani. Verso 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele foi com quantos? 11. E ele lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Opa! Então um grupo fica num determinado lugar e Jesus sai para um outro lugar para fazer o quê? Orar. E olha só o detalhezinho do verso 37. Levando consigo quem? Pedro. E os dois filhos de Zebedeu, que é quem? Tiago e João. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Um havia traído. Ele levou 11. Mas no momento mais profundo, no momento onde ele ia se humilhar, no pior momento da sua vida, ele levou consigo 3. O que isso significa? Jesus também tinha o seu grupo de confiança. Jesus também tinha seu grupo de amizade. Jesus levou 3 com ele, mais intimamente. E olha só o que continua dizendo o texto. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, Jesus começou a entristecer-se. Deixa o microfone desligado, filha, por favor. Não toca aí não, que está afetando o som. E diz assim: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Você consegue imaginar Jesus falando isso para os seus discípulos? A fragilidade humana, Deus permitisse esvaziando completamente, o ser humano clamando e dizendo:
A minha alma está profundamente triste. Você consegue imaginar a depressão que Jesus estava enfrentando, a dor que ele estava sofrendo? E ele diz que numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, ele prostrou-se com o rosto em terra e orou. E disse: meu pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois ele voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Eles estavam dormindo. E aquele que disse para Jesus: mesmo que preciso eu morrer por ti, não conseguia nem sequer ficar acordado. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele para quem? Opa, com ele tinha quantos? Mas a palavra direta para ele foi para quem? Para Pedro. Para Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Nesse momento, Jesus, ele é preso, porque Judas se adianta, beija Jesus. E esse foi um sinal que ele tinha dado aos sacerdotes. Aquele que eu beijar, ele é o Messias, ele é o que vocês estão procurando. E Jesus agora recebe um beijo de Judas, e Jesus, em vez de responder seu traidor, Jesus chama Judas de amigo. Faça o que você tem que fazer rapidamente. Então, Jesus agora, ele permite ser preso. E nesta hora, acontece algo importante. Pedro, ele saca da espada e ele mira na cabeça daquele soldado. Só que Pedro era ruim de espada. O seu negócio era pesca. E em vez de acertar o crânio, ele acerta a orelha. Jesus, ele vai e cura aquele soldado. E Jesus disse no verso 52... guarda a tua espada, Pedro, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpriram de novo as Escrituras? Jesus ressalta a palavra de Deus, ele ressalta a Bíblia, e ele diz como está escrito nas Escrituras, assim se cumpriu, que dizem que estas coisas deveriam acontecer destas formas. Não disse isso Pedro? No verso 55 diz que naquela hora Jesus disse à multidão: eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse de novo o quê? As Escrituras dos profetas. Então, olha o finalzinho do verso 56. Então, todos os discípulos fizeram o quê? O abandonaram e fugiram. Vamos pular agora para a traição de Pedro, a negação de Pedro. Jesus agora estava sendo julgado de forma desonesta diante do Sinédrio. Um julgamento noturno na madrugada. Tudo corrompido, tudo fora da lei. Pedro estava sentado, verso 69. Pedro estava sentado no pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que você está falando.
Depois ele saiu em direção à porta e outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. No verso 72, então esse Pedro, jurando, o negou outra vez e disse: eu não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí Pedro começou a lançar maldições e a jurar: eu não conheço esse homem. E a Bíblia diz que imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos recapitular um pouco dessa história aqui agora para algumas aplicações práticas para a nossa vida. A história de Pedro representa a nossa história. A história de Pedro representa a minha história, a tua história. Qual o grande problema da história de Pedro? Qual o grande problema da queda de Pedro? O problema da queda de Pedro foi que ele confiava, ele tinha muita fé. Pedro tinha fé ou não tinha fé? Sim ou não? Muita fé. Só que ele tinha muita fé nele mesmo. O grande problema da gente é que quando você confia muito em si, já era, você caiu. Quando você se apega ao tempo da sua religiosidade, quando você se apega ao tempo que você pertence à comunidade de fé, quando você se agarra aos cargos que a igreja confia sobre você. Não, aqui é um ancião, pastor. Eu sou 30 anos ancião dessa igreja. Aqui é diácono. Olha, eu sou chefe do diaconato. Aqui é pastor. Aqui é líder do ministério pessoal. Aqui é dos desbravadores. Aqui, pastor, estou nessa igreja há 50 anos. Pastor, aqui, joelhinho de oração, pastor. Todas as vezes que você confia em si mesmo, já era. Jeremias, ele escreve de forma muito profunda no capítulo 17, verso 9, que enganoso é o coração, mais de qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Filho, filha, toma cuidado quando você confia muito no seu coração. Não, é o que Deus sabe que eu estou sentindo. Não, Deus me entende. Ai, eu não sinto que isso aqui é pecado. Não, eu não sinto que isso aqui é errado. Não, eu sei que eu nunca vou fazer essa coisa. Eu nunca vou abandonar a igreja. O problema de Pedro, que ele é o camarada do eu nunca. O eu está na frente. Se Deus está te dizendo uma coisa, filho, em vez de confiar na sua palavra, em vez de confiar no teu instinto, em vez de confiar em si mesmo, confie em Deus. Se você se exalta, você já está sendo humilhado. Se você se exalta, você caiu. O problema de Pedro, ele tinha muita confiança, mas ele confiava em si mesmo. Cuidado com a fragilidade humana. Você é um ser humano. Por isso, toma cuidado com eu nunca. Eu nunca. É muito fácil você olhar para os defeitos dos outros. Como Pedro disse, ainda que todos os outros te abandonem, eu nunca. Quantas vezes eu vejo gente dizendo dentro da igreja, quando um jovem fracassa, quando de repente ele cai, quando de repente ele erra, quando de repente tem um sexo fora do casamento, quando de repente, e a gente vê gente dizendo assim, olha pastor, como essa juventude é fraca, olha essa menina, precisava estar grávida nessa idade, olha esse daqui, meu Deus do céu, esse camarada adulterou, meu Deus, tanto tempo de casamento, como vai adulterar? Ai, pastor, ainda bem que eu nunca faria uma coisa como essa, sabe, pastor? Ai, aquele irmão fez isso, aquela irmã fez aquilo. É muito fácil você olhar para o pecado dos outros. É muito fácil você olhar para a fragilidade dos outros. Porque é fácil, quando você está olhando para o umbigo do outro, você esquece de si. Quando você está olhando para a vida do outro, você esquece de si mesmo. E você que se coloca em condição que você é melhor que os outros. Sabe quem é você? Você é um baita de um miserável pecador. Sabe por que você está em pé e talvez você não caiu e não cometeu os mesmos erros que os outros? Por causa que ainda você está segurando as mãos de Deus, mas solta por 1/1000 das mãos de Cristo. Você vai ver o quão miserável você é, o quão profundo você vai cair, com quão profundo você vai descer no abismo. Como eu disse, nessa semana
eu não presto. E você também não. Pastor, eu não acredito que você disse isso para mim. Eu vim na igreja para ouvir isso. Estou dizendo mais uma vez, você não é bom. Quantos de nós, muitas vezes já saímos do culto cheio da presença de Deus e chegamos em casa e fizemos coisas horríveis? Quantos de nós já estivemos na presença de Deus, depois de uma ceia, você acessou páginas que não deveria acessar? Quantos de nós já falamos coisas para o marido, para a esposa, simplesmente para feri-los de forma consciente? Quantos de nós já fizemos coisas que nós nos envergonhamos? Quantos de nós já não garantimos tanto diante de Deus e nos ajoelhamos e pedimos perdão para Deus e dissemos para o próprio Cristo: Deus, eu nunca mais vou cometer esse tipo de pecado, eu nunca mais vou acessar esse tipo de página, eu nunca mais vou tratar minha esposa desse jeito, o meu esposo desse jeito, a minha mãe desse jeito. Senhor, eu prometo ao Senhor, nunca mais. Quando de repente você menos espera, está você de novo no chão, na lona. Nunca mais vou beber, nunca mais vou sair por aí transando, nunca mais vou fazer isso, nunca mais. Quem é você, filho? É um miserável pecador. Quem é você? Fraco. Quem é você? Dentro desse peito bate um coração enganoso. Eu tenho muita confiança. Eu tenho muita confiança. Tem muita gente que acredita que apenas pensamento positivo vai mudar a sua realidade espiritual. Tem muita gente só porque acredita que está acreditando, só porque passou talvez um período e está achando que está pronto, está maduro. Quando Jesus chega para Pedro e para os discípulos, ele fala o seguinte: vocês ainda dormem? Vocês ainda dormem? Eu vou voltar nessa palavra, vocês ainda dormem. Essa é a palavra para você também. Jesus está próximo a voltar. As profecias estão na nossa cara. Daniel queria viver o que você está vivendo. Tudo está dizendo, Jesus Cristo vai voltar. E sabe como está a igreja? Você ainda dorme? Você ainda dorme? Se nós soubéssemos a urgência que estamos vivenciando, nós gastaríamos muito tempo mais em oração e estudo da palavra. Se nós soubéssemos da urgência que estamos vivendo, nós todos em encontros sociais, seja familiar ou seja entre amigos, nós falaríamos que Jesus Cristo está próximo a voltar. Nós somos uma verdade urgente, mas nós vivemos como se ela não fosse uma verdade. A gente está dormindo. A gente está gastando um maior tempão falando sobre o Campeonato Brasileiro, sobre o nosso time do coração. A gente está gastando tempo demais falando sobre o filme, sobre a novela, falando sobre a vida dos outros, fazendo fofoca. A gente está vindo para a igreja para ficar avaliando o sermão. Nossa, curti, não gostei dessa música, não gostei. Olha, esse banco está torto, aquilo lá está como se o culto foi feito para você. Não, aqui o culto não foi feito para você. Aqui você não é um telespectador, um espectador que se assenta dentro do teatro para assistir um concerto teatral. Aqui dentro, quem se assenta é Cristo, porque o culto é prestado por cada um de nós. Nós somos os verdadeiros adoradores, e quem dá like e quem tem que curtir o culto não é você, nem eu. Quem tem que curtir o culto é quem vai receber esse culto, essa prestação de culto. Você não veio aqui para assistir um culto, você veio aqui para prestar um culto. Você não veio aqui para assistir uma adoração, você veio aqui para ser o adorador. Quem é o protagonista aqui é você, sou eu. Que tipo de adoradores estamos tendo? Você ainda dorme? Decisões estão sendo exigidas de cada um de nós, mas vivemos como se estivéssemos tudo perfeito. E aqui tem um ponto que Jesus olha para os seus discípulos e diz: vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é... Ei, presta atenção nos detalhes. Jesus está dizendo para os seus discípulos o seguinte: vigia e ora. Antes de orar, vigie. Tem muita gente que ora demais, mas vigia de menos.
Tem gente que é o joelhinho de oração e tem prazer de ficar mostrando calinho aqui, ó. Calinho. Se uma irmã foi falar do calo de oração dela, e aí ela tinha fama de ser a maior fofoqueira da igreja. Ora demais, mas vigia de menos. Quer ver um papo legal que a gente pode entender como vigiar? Quem aqui conhece alguém que é crica? Crica. Na família, tem alguém na família que é crica? Essa pessoa sai. Suponha, não é aqui não tem esse problema, tá? Mas por aí é muito comum isso aqui. Seu nome mesmo é? É. Ô Paulo, por aí é muito comum isso aí. Tem mulher que é chata. Oh, bicho, mas tem mulher que é chata demais. Eu já vi isso em algum lugar. Não, você não, Rosa. Você é uma flor, cara. Você é uma flor. Mas tem marido que parece um jacaré também, né? Oh, bicho, tem ou não tem? Já viveu algum clima assim, que tipo em casa estava tudo tranquilo, só a pessoa chegar? Só você chegar, estava uma paz. Estava uma paz aqui. É só você chegar, que tudo virou um inferno. Você completou já. Tá vendo? Tava uma paz. É só você chegar e virou um inferno. Sabe qual é o grande problema? É que você até estava orando pelo outro. Você estava orando pela tua esposa. Você está orando pelo teu marido. Você está orando para que ele mude. Só que você não se preparou vigiando. Se você já sabe que ele ou ela vai chegar naquele nível, o que você tem que fazer? Criar na tua mente estratégias de como vai abordar. Esses dias eu conversando com um pastor, muito experiente, casado há 40 anos. Ele falou assim, pastor, há 30 anos que eu vivia em guerra com a minha mulher. E quem nunca, né? Sabe o pior lugar para a gente, o melhor lugar para a gente avaliar quem somos? É em casa. Em casa é o lugar onde você mais vai viver o grande conflito na tua vida, em casa. Só que em casa tem um detalhe, em casa você não tem como colocar máscara. No teu ambiente, teu chefe manda você para o inferno, sabe o que você vai? Onde eu compro a passagem? Agora em casa, não precisa ele mandar você para o inferno. É teu marido, é tua esposa. Falou uma palavra torta. Aí a gente tem a competição, quem grita mais. Quem grita mais. Esse pastor, então, 30 anos ele me falou. Ele falou assim, Gilson, você não acredita. Eu estou vivendo os melhores dias da minha vida com a minha esposa. Eu falei assim, me conta o segredo. Me conta. Ele falou assim, cara, como eu demorei tempo para entender que eu precisava vigiar mais, eu comecei a mudar as estratégias. Quando ela vem encher minha paciência, eu olho para ela e falo assim, tá bom amor, eu te entendo. Hoje o dia não foi fácil, não é? Ela não tem reação. Aí ela vem de novo e fala assim, tudo bem, o que eu posso fazer para te ajudar? Ele falou assim, que você acredita que ela agora está me tratando diferente? Eu falei assim, é mesmo, pastor? É. Foi assim que mudou. Eu até oro por ela. Mas agora eu gasto mais tempo vigiando. O que Jesus está dizendo para a gente? O espírito está pronto, mas a carne é? Vem aqui comigo. No espírito a gente diz, eu nunca. E a gente acredita nisso, no espírito você diz, eu não vou mais cometer esse pecado, eu não vou mais fazer isso, eu não vou. E a gente acredita 100%. Você acha que Pedro falou da boca para fora, eu nunca? Será que Pedro falou da boca para fora que eu nunca vou te abandonar? Não, ele falou convincente, acreditando, porque no espírito, que quer dizer na mente, estamos prontos, mas a carne é fraca. Você não sabe o que a noite te prepara. Vou repetir. Sabe qual é o grande problema dos discípulos? Que nenhum deles sabia o que a noite estava preparado para cada um deles. Por várias vezes eles pensaram que Jesus iria se libertar, como várias vezes tentaram prender Jesus, mas ele sumia de forma misteriosa. Só que dessa vez foi diferente. Jesus permite ser preso por pedaços de corda ou correntes.
Nessa hora, o Filho do Homem permite tomar tapa na face. Os discípulos tentavam lutar, eles tentavam olhar, e ele falou assim, agora ele vai se libertar. Não, ele não vai permitir isso, só que agora o Filho do Homem permite ser preso. Permite ser preso. Permite ser preso. Pedro, ele tenta cumprir a sua palavra. Ainda que eu morra contigo, eu nunca te abandonarei. Eu nunca te negarei. E sabe o que Pedro faz? Ele saca uma espada e ele tenta matar. Sabe por quê? Pedro estava pronto para a luta. Pedro estava pronto para o combate. Mas Pedro não estava pronto para o escárnio. Quando eu leio O Desejar de Todas as Nações, eu choro. Quando eu tinha meus 17 anos, eu lia O Desejar de Todas as Nações nas madrugadas da minha casa. E eu voltei a ler novamente, e já li algumas vezes O Desejar de Todas as Nações. Esse é um dos pontos que mais mexe comigo. Pedro estava convicto. Pedro estava convencido. Mas não estava convertido. Quando ele pega aquela espada, ele tenta lutar. Ellen White escreve e diz que ele estava pronto para o combate. Ele estava pronto para defender Jesus. Ele estava pronto para a luta. É guerra, deixa comigo. Eu vou mostrar para o meu Salvador o quanto eu amo. Eu vou mostrar para esse Jesus o quanto eu estou dedicado nessa causa. Eu estou pronto para lutar. Quantos de nós estamos prontos para a guerra? Para sermos advogados de Jesus? Nós não estamos prontos para ser testemunha. Deus não está esperando aqui advogados. Deus está esperando testemunhas. Sabe qual o problema aonde Satanás pegou Pedro? Pedro não estava pronto para a zombaria e para o escárnio. Pedro não estava pronto para um detalhe aonde todos nós seremos testados nos últimos tempos. Nós não estamos preparados para a zombaria. Nós não estamos preparados para o escárnio. Ellen White diz que Pedro não pretendia dar a conhecer a sua verdadeira identidade. Ao assumir a indiferença e se colocar de forma, eu não conheço esse homem, não conheço esse homem. Pedro se colocara no terreno do inimigo, tornando-se presa fácil da tentação. Houvesse ele sido chamado a combater por seu mestre, ele teria sido um soldado corajoso. Mas ao ser, porém, apontado pelo dedo do escárnio, ele se demonstrou covarde. Muitos que não recuam diante da luta ativa por seu Senhor, são, em face do ridículo, levados a negar a sua fé. Sabe onde que Satanás e a humanidade vai tentar fazer com que você negue a Cristo nos últimos dias? É na zombaria. Pedro tinha o ego fraco. Pedro, ele tinha um problema com a sua própria afirmação. Ele tinha um outro problema, a supervalorização do eu. Valorizava mais o eu do que a própria palavra de Deus. Pedro tinha problemas com a sua convicção quando Deus falava. Pedro é alguém que agia pela emoção. O maior perigo que existe é a confiança em si mesmo. Esse Pedro também falha quando ele estava comendo com os judeus. Na verdade, comendo com os gentios. E ali Pedro, ele é exortado pelo apóstolo Paulo, porque quando os discípulos estão chegando de Jerusalém, principalmente os líderes, e vê Pedro comendo com os gentios, Pedro tenta descaracterizar e deixar eles de lado. E, nem conheço esses caras aqui.
apóstolo Paulo chama a atenção de Pedro porque ele não estava pronto para o escárnio. Só que Pedro aprende. E quando a gente chega na sua carta, Pedro diz algo muito importante, que ele diz assim, que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando da nossa fé e dizendo: o que houve com a promessa da sua vinda? O que houve com a promessa da sua vinda, ou seja, o que aconteceu com Pedro vai acontecer com você. Você vai ser zombado na faculdade por causa que você acredita no criacionismo. Você vai ser zombado no seu trabalho porque você guarda o sábado de Deus. Você vai ser zombado pelas redes sociais porque você acredita que Jesus Cristo vai voltar a essa terra. Você vai ser zombado porque você crê no Filho de Deus. Você vai ser zombado. E onde que o diabo vai tentar trabalhar com a gente? É no bullying. Se hoje você não está pronto para enfrentar alguns inimigos da humilhação, quando zombam de você na escola, quando zombam de você no teu trabalho, quando zombam de você nos ambientes onde você frequenta, zombam de você por causa da sua fé, e você simplesmente tenta descaracterizar, é nesse ponto que o diabo vai ceifar você, vai destronar você, vai acabar com a sua fé. A história diz que todos abandonaram Jesus, inclusive Pedro. Só que na terceira negação de Pedro, Pedro ouve um galo cantar. E no verso 75 do capítulo 26 diz que então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, vírgula. Não é o galo que canta 3 vezes. É Pedro que negaria 3 vezes. Antes de entrar no galo, eu me lembrei de algo especial. O que fez os discípulos dormirem? O que fez os discípulos dormirem foi uma estratégia do diabo. O diabo deu um sono tão pesado sobre os discípulos que eles não conseguiam suportar e eles dormiam. E por que Satanás investiu no sono dos discípulos? Para colocar no coração de Jesus o seguinte: tá vendo? Você está fazendo tudo isso. Você está entregando e permitindo morrer por eles. Aí os seus melhores amigos estão dormindo, não estão nem aí para você. Você está sozinho nisso. O único ser que morreu a morte eterna, preparada para os ímpios, sabe quem foi? Jesus Cristo. Ele foi o único que sentiu a solidão dos seus amigos, mas também a solidão do Pai. Ele viveu uma angústia tão profunda, uma solidão tão profunda, para que você nunca sentisse essa solidão. Ele começou a transpirar gotas de sangue no Getsemane. Gotas de sangue, angústia do pecado sobre o seu corpo. Eu fico imaginando ele olhando para os discípulos. Principalmente para um que prometeu: eu estou disposto a morrer. Mas não conseguiu ficar acordado para vigiar e orar pelo seu mestre. Quando Pedro nega a terceira vez, a história diz que um galo canta. O galo cantou. Imediatamente um galo cantou. Filho, toda vez que você errar, toda vez que você cair, toda vez que você pecar, toda vez que você desviar a rota do plano original de Deus, sempre haverá um galo que vai cantar. Esse galo representa o Espírito Santo de Deus. Toda vez que a gente cai, o Espírito Santo nos faz nos lembrar das palavras de quem? De Jesus. O galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes.
Nessa hora que o galo canta, Pedro se lembra das palavras de Jesus, e quem é que se aproxima imediatamente de Pedro? O próprio Jesus vem vindo, preso, machucado, ferido. Pedro acompanhava Jesus de longe, com vergonha desse Cristo. Nessa hora o galo canta, Pedro se lembra de Jesus, quando de repente Jesus levanta o rosto e cruza o seu olhar com o olhar de Pedro. Essa é uma cena incrível. Diz que o olhar de Jesus foi tão penetrante no olhar de Pedro que fez com que Pedro chorasse amargamente. O que fez Pedro enxergar amargamente, sabe o que foi? Foi o olhar de compaixão de Jesus. Não foi um olhar do tipo, aí vacilão, não te disse? Aí, você é fraco mesmo. Não, não, não. O olhar de Jesus para Pedro demonstrou o seguinte: Pedro, eu já sabia que você ia errar. Eu sabia que você iria falhar. Mas Pedro, mesmo assim eu continuo te amando, Pedro. Eu continuo te amando. Eu continuo te amando. Como eu gosto dessa história. Como eu gosto dessa história, sabe por quê? Essa mesma escritora americana chamada Ellen White, ela diz o seguinte: se Jesus tivesse nesse momento mencionado o nome Pedro, Pedro cometeria o mesmo ato que Judas cometeu. Pedro estava dilacerado, ele estava destruído, ele estava arrependido, ele estava assim: eu não acredito que eu fiz isso com ele. Eu prometi tanto, eu disse nunca, eu não acredito. Eu não acredito. O galo cantou. Ele se lembra de Jesus, mas agora não vem só as palavras, vem o olhar de Jesus. O olhar de Jesus. O olhar de Jesus. Filho. Filho. Será que você tem dado ouvido ao galo que tem cantado na sua consciência? Será que você tem dado ouvido à voz do Espírito Santo que tem cantado na tua consciência todas as vezes que você está longe dos caminhos do Senhor? Será que você tem feito como Pedro, chorado amargamente, se arrependido dos seus maus atos e está disposto a voltar para Cristo? Será que eu estou falando para alguém nesta noite que aqui está, que está vivendo uma vida dupla, está vivendo uma vida da igreja, fora da igreja, está vivendo uma vida como discípulo? Será que eu estou falando para alguém que está vivendo uma vida como Pedro? Será que eu estou falando para alguém que confia em si demais? Será que eu estou falando para alguém que está seguro demais na sua fé? Será que eu estou falando para alguém que está cumprindo todos os rituais religiosos e acha que apenas ritualismo religioso te coloca mais perto de Deus? Não, eu devolvo o dízimo. Não, eu guardo o sábado. Não, eu não bebo isso. Não, eu não faço aquilo. Eu não faço, eu nunca. Será que eu estou falando para alguém que hoje se afastou dos caminhos do Senhor e está precisando voltar? Eu me lembro de uma história que aconteceu em um estado aqui no Brasil. Uma grande igreja, muito poderosa, muito grande, uma igreja assim, gigantesca, e todas as noites a igreja estava lotada, e eu fazia uma semana de evangelismo ali. Eu me lembro que no fundo daquela igreja, todas as noites, um senhor se levantava antes de eu ir para a porta e ele ia embora. Muitas vezes ele saía chorando. Mas eu me lembro desse sermão que eu fiz e aquele camarada, ele saiu rapidamente aos prantos quando de repente uma garota que sempre ficava aqui, era muito dinâmica, ela e a irmã dela me convidaram. Falaram assim: pastor, o senhor pode amanhã na minha casa sem falta? Almoça com a gente, pastor. Eu aceitei, tudo bem, vamos almoçar. E quando eu estou ali, a gente almoça, come e aí eu falo: ok, ninguém me convida, não tem almoço grátis. O que eu posso ajudar vocês? Me fala, o que eu posso ajudar você? Pai, nada. Já tem a Neide aqui, ó. Almoço grátis, nada. Já vou fazer o trabalho de Deus na tua casa.
Perguntei para aquela menina, o que eu posso te ajudar? Aí uma olhou para a outra olhou para um, as duas olharam para a mãe. E aí começaram a conversa. Pastor, meu pai. O senhor já percebeu que toda vez o senhor está pregando, tem um camarada que senta no último banco e sai rápido? Sim, eu já percebi sim. Eu nunca consegui falar com ele. Não, você não vai conseguir. Ele vai fugir do senhor. Faz isso, por quê? Deixa eu contar a história dele. Pastor, você está vendo essa igreja? Nossa igreja é grande, é bonita, né? Meu pai foi um dos maiores patrocinadores dessa igreja. Pastor, meu pai foi um dos maiores missionários. Ele foi o fundador dessa igreja. Meu pai, ele deu estudo bíblico e já trouxe mais de 200 pessoas para a igreja. Pastor, meu pai é um homem muito disciplinado, um homem que cuida do corpo, atlético. Pastor, meu pai, ele é um homem fiel nos dízimos, nas ofertas, um homem muito dedicado, um homem que gosta muito de dar estudo bíblico. Só que, pastor, meu pai era um homem que ele era muito garantido. Eu falei, como assim garantido? Ele era muito seguro. Meu pai, nas comissões da igreja, quando era para disciplinar alguém, ele era o primeiro. Eu falei assim, não, isso aqui, o que a Bíblia diz? O que o manual da igreja diz? Tem que ser assim, fora. Quando algum jovem falhava, ele falava, eu nunca, olha essa juventude fraca, falta de Bíblia, falta de Deus. Meu pai era um homem do eu nunca, eu nunca, eu nunca. E meu pai, ele sempre foi respeitado na igreja como o primeiro ancião, sempre como um líder muito forte. Mesmo porque meu pai, ele estava mais de 40 anos na fé. Adventista. Só aconteceu um dia, pastor, que meu pai estava dando estudo bíblico para uma mãe e para uma filha. E eles estavam super empolgados no estudo bíblico, até que ele bateu palma no sábado à tarde, naquela casa, e de repente a senhora não saiu, só saiu uma jovem, a filha. Ele falou assim, a mamãe está aí? Ela falou assim, não, não está. Ah, não está? Eu vim estudar a Bíblia com você, sei. Mas deixa eu te falar uma coisa. É providência divina que ela não está. Porque tenho algo para contar para o senhor. A todos os dias eu tento falar, mas não tenho brecha. Então é algo que está me incomodando muito. E eu preciso da sua ajuda. O senhor não precisa entrar na minha casa. Entra só aqui dentro da garagem. Por favor. Ele olhou e falou assim, não vai ser legal. Volta outra hora. Não, por favor, por favor, por favor. E ele então aceitou entrar e ficar na garagem. A conversa foi, conversa foi, conversa foi. Até que terminou a conversa. Essa moça chega para ele e segura nas mãos dele e faz assim, quero te agradecer muito pelo tempo que o senhor dedicou para mim. O senhor me permite chamar de você? Olha, o senhor pode passar você pode pegar, posso pegar seu telefone? Pode. Conversinha à noite. A gente pode conversar amanhã de novo? Tem uma coisa que eu não contei. Vamos encontrar no lugar? Vamos no shopping. Ele foi no shopping. Só que agora, terminou a conversa, ela dá um abraço nele e dá um beijinho nele. E fala no ouvidinho dele, você é a pessoa mais especial que eu tenho. Nunca ninguém me atendeu do jeito que o senhor atendeu. Sabe que você é muito especial. Agora ele tinha percebido que, no primeiro momento, que a mão dela era macia. No segundo momento, ele percebeu que, além de macia, ela tinha um perfume diferente. Outra conversa. Outra conversa. Até que um dia ele recebe uma notícia. Preciso falar com você urgente. Me encontre em tal lugar. Então ela manda a notícia. Ela entrega um exame de gravidez e diz assim, estou grávida de você. E eu exijo que você largue a tua mulher e venha morar comigo. Ou eu acabo com a tua vida. Um senhor de 65 anos engravidou uma garota de 18 anos. Quando eu estava nessa igreja, já fazia 3 anos que isso tinha acontecido. Aquele homem não se perdoava. Aquele homem vivia numa revolta e ao mesmo tempo a família não conseguia oferecer graça. A família não conseguia oferecer perdão.
família vivia numa guerra. A mãe ficou doente profundamente. As meninas ficaram desestruturadas profissionalmente. Todas graduadas. O emocional delas estava abalado. Foi quando então eu fui conversar com elas. E eu falei para elas assim: e o que tem a ver a criança? Eu odeio essa criança. Não tenho elas, essa menina como minha irmã, nem a pau. Eu odeio essa mulher, eu odeio meu pai. Eu falei, ok. A gente gastou um tempo conversando sobre a graça. A graça, quando não é compreendida. Todas as pessoas têm dificuldade em perdoar é porque não compreende a graça de Deus. Graça não compreendida é graça não liberada. Graça não liberada se torna uma desgraça. O pai tinha dificuldade, a família tinha dificuldade. E eu trabalhei com ele exatamente em alguns passos que poderiam ajudar. E então eu fui conversar com esse senhor. Que conversa difícil. Pastor, eu sempre acreditei que eu era forte. Eu sempre acreditei que eu estava pronto. Pastor, não acredito que eu caí nesse ponto. Pastor, eu era o cara do eu nunca, do seu sermão, do Pedro, eu nunca. Pastor, o que eu faço? Falei assim, agora, irmão, você vai colher as consequências dos seus erros. Mas você pode viver como um filho liberto e perdoado. Você aceita voltar na sua casa para que a gente tenha uma conversa com eles? Eu posso ser um mediador dessa conversa. Você faria isso? Eu já tinha preparado o clima. Ele teve que ouvir um monte de verdade. Ele teve que engolir muita coisa. Mas ele ouviu uma das frases mais poderosas da filha mais difícil. Pai, dói te dizer isso, mas eu perdoo. O senhor poderia trazer a nossa irmã aqui? Foi abraço, choro. E aquele homem desfrutou de uma coisa que é poderosa demais. Ele desfrutou do olhar de Jesus. Só sabe o valor do perdão quem já sentiu-se fracassado. Só sabe o valor do resgate aquele que sabe o valor de se sentir perdido. Só sabe o valor da graça quem já se sentiu pecador. Você sabe por que eu falo tanto sobre a graça? Porque está aqui alguém que precisa demais dela. Eu me lembro que um dia eu queria muito ter um carrinho de controle remoto na minha infância. Eu pedi muito para minha mãe e meu pai um carrinho de controle remoto. Até que minha mãe fez muitas economias, foi no Paraguai e trouxe para mim um carrinho de controle remoto. Eu nunca pude ter um Colossus da Estrela, que era um carrinho... Você lembra desse, né? Você teve Colosso, né? Não teve também? Então a gente pode chorar junto. E esse carrinho do Colosso era muito legal, um carrinho controle remoto. Esse dia eu fui no Museu de um Brinquedo lá em São José e eu vi o Colosso. Minha mãe então foi no Paraguai e trouxe um carrinho controle remoto para mim. Só que no controle do carrinho do controle remoto tinha algo especial. Ela tinha uma bateria que a gente não sabia, mas era uma bateria de 9 volts. Minha mãe comprou tanta pilha para colocar ali, mas nenhuma pilha funcionava, porque ela colocava polo negativo, positivo. Só que a 9 volts tinha uma prisilinha que encaixava ali. Ela, na ignorância, nunca conseguiu comprar uma bateria de 9 volts. Moral da história, eu ganhei o carrinho, sim ou não? Ganhei, não ganhei? Mas eu já brinquei? Não, nunca brinquei.
assim que a gente faz com a graça de Deus. Muitas vezes a gente fala tanto da lei, da lei, da lei, da lei, da lei. Muitas vezes a gente fala tanto sobre os mandamentos. Muitas vezes a gente fala tanto sobre regras e preceitos. Aí a gente ouve falar sobre graça, sobre perdão. Aí sabe que Jesus pega quando você falha, quando você erra? Ele te dá um presente. Fala assim: eu te dou meu perdão. Eu te dou minha graça. Eu te dou uma nova chance. Eu continuo te amando. Aceita. A gente até diz que aceita. Só que a gente não desfruta do presente. E sabe o que acontece? Nós vamos carregando um monte de culpa. Vamos carregando um monte de bagagem ruim. A gente vai vivendo acreditando que nós somos longe demais, que Deus não pode mais nos perdoar. Você já percebeu que Jesus não chegou para Pedro e disse assim: o que você fez? Quando Jesus se encontra com Pedro após a ressurreição, Jesus só olha para Pedro e pergunta: você me ama? Não pergunta: o que é que você fez? Para onde você foi? Para Adão, Jesus não chega lá para Adão e para Eva e diz: o que vocês fizeram? Eles já sabiam que eles tinham comido do fruto, estavam escondidos, desesperados, esperando a morte. Jesus se aproxima e pergunta: onde vocês estão? Não importa onde você está, eu vou te alcançar. Eu cheguei para te dar perdão. Deus não se surpreende com os teus pecados. Ele já sabe que você vai falhar em algum momento. Deus se surpreende, sabe quando? Quando você aceita a graça. Fracassado não é o que cai. Fracassado é o que escolhe continuar prostrado, mesmo quando existe oportunidade de se levantar. Filho, caiu? Falhou? Você disse eu nunca também alguma vez? Jesus ele chega e pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Pela terceira vez Pedro ouve e diz: tu sabes de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Pedro não responde eu. Ele responde: Senhor, toda vez que eu confiei em mim mesmo eu caí. Mas Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes de todas as coisas. Mas sabia que eu ia falhar. Sabia que eu ia cair. Sabia que eu sou um tremendo de um vacilão. Mas uma coisa o Senhor sabe. Tu sabes que esse vacilão aqui, esse Pedro, ele te ama. Quem ama Jesus também falha. Quem ama Jesus também cai. É por isso que existe a graça. Maravilhosa graça. Graça excelsa. Graça poderosa. Sabe por que eu estou aqui pregando hoje? Por causa da graça de Deus. Sabe por que eu estou aqui em pé hoje? Por causa da misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Grande é o seu amor. Grande é o seu amor. Caiu? Falhou? Foi longe demais? Não existe distância que você possa ir tão longe que Deus não possa te alcançar. Ele tanto te alcançou que te trouxe aqui nesta noite. Tanto te alcançou que trouxe você aqui. Trouxe você aqui. Caiu? Escute o galo cantando. Deus usou da natureza.
Deus usou de um galo para alertar um homem. Ele poderia dizer Pedro. Se ele dissesse Pedro, Pedro seria preso imediatamente. Sofreria sentença de morte. Pedro foge para chorar. Caiu numa depressão profunda. Até ter o reencontro. E depois que ele tem um reencontro com Jesus, Jesus confia a ele o maior ministério que alguém pode confiar. Tá bom, Pedro. Você me ama? Então apacenta os meus cordeirinhos. Eu continuo confiando em você, Pedro. Eu amo meu Jesus. Como ele pode ainda confiar em mim? Você não vai perder o céu porque Deus deixou de te amar e confiar em você. Você só vai perder o céu se você desprezar a graça de Deus e confiar em si mesmo. Deus nunca vai deixar de te amar. Desde sábado, Deus tem me impressionado por algo muito especial. Eu te confesso que eu nunca fiz isso que eu vou fazer aqui hoje. Nunca fiz. E Deus é testemunha. Mas durante toda essa semana, Deus tem me incomodado. Deus tem me incomodado. Eu falei, Deus, e hoje no banho, eu falei, Deus, não tem lógica, eu vou fazer. Faz. Eu estou com uma ficha batismal aqui na minha mão. Essa é uma ficha de compromisso de alguém dizendo assim, eu quero voltar, eu aceito Jesus como meu Salvador, eu quero ser batizado, eu quero pertencer ao povo de Deus, eu quero de forma pública mostrar para o universo que eu fiz a minha escolha e eu quero servir a Jesus como um discípulo ou uma discípula de Cristo Jesus. Eu tenho uma ficha aqui. Eu não sei quem é a pessoa. Mas o Espírito Santo de Deus me disse que alguém vai se levantar hoje aqui. Vai pegar essa ficha. E vai dizer assim, pastor, essa ficha é minha. Eu vou me preparar para ser batizado. Eu vou me preparar para voltar para os caminhos do Senhor. Eu vou me preparar para me posicionar ao lado de Jesus. Talvez essa pessoa será batizada no sábado. Talvez vai ser batizado num outro momento. Eu não sei. Amanhã nós vamos ter batismo aqui. Sábado nós vamos ter batismo aqui. Mas quem é essa pessoa que está aqui? Que o Espírito de Deus tem te chamado. O galo tem cantado na tua consciência dizendo, volta. Você tem se encontrado com o olhar de Cristo. O olhar de Cristo tem olhado para você e falado assim, eu amo você, filha. Eu amo você, filho. Me dê uma chance. Quem é essa pessoa que vai assumir esse compromisso com Jesus? E dizer assim, eu estou aqui, pastor. Essa ficha é minha. Pastor, eu quero me comprometer em fazer a vontade de Deus. Quem é essa pessoa? Eu vou chamar a nossa querida irmã para cantar a última música dessa noite. Ela vai cantar sobre a música sobre o sacrifício de Cristo. Os braços abertos. Cristo deu a sua vida. E se você quer assumir esse compromisso, de se posicionar, de se preparar, de olhar e falar, Deus,
eu preciso me comprometer contigo. Eu preciso tomar uma decisão séria ao teu lado. Eu estou talvez dentro do grupo que está dormindo. Eu preciso me despertar do sono. Eu quero convidar você a se levantar e vir aqui à frente. E se há alguém que quer tomar essa decisão do batismo, você vai pegar essa ficha aqui na minha mão. E eu vou estar orando por você. Escuta essa música. Se há alguém aqui vivendo uma vida que precisa hoje se compromissar com Cristo, alguém que está vivendo como Pedro, eu nunca. Alguém apenas apegado à tradição, mas está inconformado com o seu cristianismo. Eu quero orar por você também nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Vem. Se posiciona ao lado de Cristo. Ainda existe graça. Um homem chorando, caminha sozinho. Ele sabe que o tempo já chegou. Carrega nos ombros a amarga tarefa de amar aqueles que não têm valor. Abre seus braços e se entrega por você. Chora em angústia, pois não sabe se você vai aceitar o seu amor. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você. Vamos cantar juntos? Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Quem hoje quer dizer assim: eu quero me preparar para da volta de Jesus. Eu quero um cristianismo verdadeiro. Quantos de vocês querem viver essa vida cristã? Fiquem em pé em nome de Jesus. Talvez algum dia É assim. você compreenda toda a angústia que Ele suportou por você. Qual o valor que você tem dado ao sacrifício de Jesus? Jesus poderia E aí? usar os seus braços e deixar a humanidade perecer. Mas seu amor foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem Ele nossa vida é um mar sem solução. Com os braços bem abertos, Cristo deu
a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. O seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, Vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida. deu o seu Sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Amém, Jesus. Amém. Saiba que hoje Deus está dizendo para você: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Tem alguém que gostaria de dizer assim: Senhor Jesus, eu quero voltar, eu preciso voltar, eu estou voltando para os teus caminhos. Tem alguém que se afastou dos caminhos do Senhor aqui hoje e está dizendo: eu estou voltando para a casa do Pai? Posso ver as mãos? Tem alguém aqui? Tem alguém que está aqui hoje, que está estudando a Bíblia e tem que tomar uma decisão ao lado de Cristo e que está se preparando para o batismo? Tem alguém nessa noite aqui? Tem alguém? Saiba que hoje é uma oportunidade. Por que eu não tenho medo de fazer apelo? Porque ninguém está dizendo não para mim. Está fazendo não. Você? Vem cá. Fica aqui comigo, filho. Segura sua ficha aqui. Você vai se preparar, cara. Seu batismo vai ser glorioso. Seu batismo vai ser gigante. Seu nome vai ser escrito no livro da vida. Você vai viver aí como um discípulo de Cristo Jesus. Isso aqui é real, isso aqui é sincero. Isso aqui é coragem. Isso aqui é coragem. Isso aqui é coragem. Sabe quem vai terminar o evangelho? A pregação do evangelho? São eles. Eu vou ser proibido de pregar. E Deus vai levantar crianças como levantou na Idade Média. Você acha que essa noite você veio para cá só para assistir um culto? Não. Essa noite você veio para cá para tomar um compromisso ao lado de Jesus. Essa não é uma mensagem só para os que estão lá de fora, não. Essa é uma mensagem para os que estão aqui dentro. Tem gente que está aqui, frequenta culto, mas está perdido. Essa é uma mensagem para o Gilson. É uma mensagem para a liderança dessa igreja. É uma mensagem para o ancianato, para os líderes de departamento. Essa é uma mensagem para os que correm o risco de dizer: eu nunca. Vigia e ore. Ainda esta noite, você não sabe o que a noite promete para você. Santo Deus, a tua impressão não estava errada.
Está aqui ao meu lado alguém que teve coragem de dizer: eu quero servir a Jesus de todo o meu coração. Eu quero tomar um compromisso ao lado de Deus. Senhor, eu não sei que dia vai ser o batismo dele. Mas ele está dizendo de forma pública: é esse caminho que eu quero seguir. Senhor Deus, por favor, converta os nossos corações. Tem pessoas aqui, por algum motivo, saíram também dos teus caminhos. E o Senhor está convidando elas para voltar. Pode ser que hoje seja o último convite. Pode ser este o meu último apelo. Mas Deus, fiz aquilo que o Senhor plantou em meu coração. Eu louvo a Deus porque Pedro aceitou o apelo de Cristo. Ele se converteu. De convencido, convertido. Converta-nos, Senhor, para que venhamos apacentar as tuas ovelhas e vivermos como discípulos. Pai, leve todos para casa em paz e segurança e nos traga aqui amanhã para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se ainda você quiser falar comigo, pode me procurar nesta noite. Que Deus abençoe. Maranata. Tiver que morrer amanhã, não morra. Amanhã vai ser maravilhoso. Deus te abençoe. Dá um abraço quem está perto de você e fala: hoje Deus falou ao meu coração. Tem lanche para vocês ali fora. Beijo, família. Muito bom estar com vocês. Amém. Eu te amo, Deus. Eu te exalto, pois ao meu lado sei que estás. Por nada.